Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do meu canal, mais um encontro online aqui com vocês. E o nosso tema de hoje é como saber se a minha escada dissipadora vai funcionar corretamente. Esse é um tema muito importante, pessoal, porque a escada dissipadora, tenho certeza que você não viu na sua graduação, que você não encontra em livros convencionais aí de drenagem, não encontra nem mesmo em manuais, mas você vai encontrar aqui o passo a passo, todo o checklist que você tem que passar para saber se a sua escada dissipadora vai funcionar de forma correta ou vai apresentar alguma patologia, algum problema ou algum dano ali que muitas vezes pode levar ao colapso a sua estrutura. Então, ficar muito atento aqui com todo esse passo a passo que a gente vai indicar aqui para vocês, vai exemplificar aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam guardar esse passo a passo aí como um manual de bolso mesmo aí para a escada dissipadora. Beleza? Então, inicialmente, pessoal, eu queria já, logo na entrada aqui, dizer que essa aula de hoje aqui, ela está sendo produzida para você que é engenheiro civil, para você que atua aí com a parte de drenagem urbana ou já atuou alguma vez aí no passado, né? E percebeu que, olha, essa é uma área que é fundamental no país, porque a gente sabe os problemas que a gente tem passado com drenagem ou pela falta de drenagem, né? Então, vai ano passar ano, nós temos realmente passado por muitos problemas dessa área, até por isso que muitos investimentos estão sendo direcionados para essa área de drenagem, né? Nós temos aí o novo PAC, que a maior parcela de investimento de todas as áreas ali foi direcionada para a drenagem, uma parcela de 15,3 bilhões de reais, né? Então, realmente é a bola da vez aí da engenharia, tá? Você também que é engenheiro ambiental, você que é engenheiro sanitarista, seja muito bem-vindo aqui. Essa aula também aqui é para vocês. E vocês também que atuam com drenagem ou já atuaram e tem outras formações, você que é arquiteto, você que é engenheiro agrônomo, agrimensor, técnico, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui também. Beleza? Então, pessoal, inicialmente eu queria também me apresentar rapidamente. Eu sei que vocês aqui já me conhecem, muitos, né? Mas eu sou José Costa, engenheiro civil, mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais. Atuo há 15 anos nesse mercado e nos últimos 3 anos comecei a compartilhar a minha bagagem aqui nas redes sociais, tá certo? Através aí de eventos, como mini cursos gratuitos, que a gente vai ter, inclusive, uma próxima edição que está chegando, o link na descrição aqui, um mini curso de 4 aulas, né, 8 horas de carga horária, com certificado, você vai aprender demais nesse mini curso e não vai ter que pagar nada, ele é gratuito, tá bom? E online, para você conseguir acessar aí também. Eventos presenciais que a gente vai fazer no final desse ano de novo, né? Ações sociais, treinamentos, apostilas, PDFs, aulas, a nossa plataforma de capacitação, nossas extensões, nossa pós-graduação. Então, todas essas ações aí ao longo desses últimos 3 anos. Beleza? Então, pessoal, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto eu vou compartilhando, se você já gosta desse tema, já deixa aí o seu like, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para outros engenheiros, outros profissionais que também desejam aí absorver esse conhecimento e dominar a drenagem. Nosso trabalho aqui é direcionado para esse ponto, fazer com que você domine a drenagem urbana com dimensionamentos seguros e softwares atuais, tá certo? Então essa é a nossa missão aqui com vocês. Você já conhece 2, 3 colegas aí que gostam dessa área, querem atuar nessa área, já atuam nessa área, clique em compartilhar, manda para eles e garanta a sua inscrição no canal para você estar por dentro de todas as novidades que a gente tem postado diariamente aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal, dividimos aqui essa aula em 3 etapas. A primeira etapa, um resumo bem rápido, uma definição bem rápida do que é a escada dissipadora, para que ela serve, por que você vai utilizar a escada dissipadora nos seus projetos. Depois aqui o nosso coração aqui da aula, né? Então, todos os pontos que você deve se atentar para que ela funcione corretamente, né? Ou seja, quando você vai projetar uma escada dissipadora, não basta checar somente um ponto ou 2 pontos, nós temos uma sequência de pontos aqui que devem ser checados para que seja garantida aí a funcionalidade da sua escada dissipadora. E por fim, como que você consegue ver um expert aí de escada dissipadora? Por que um expert, pessoal? Porque esse é um mercado muito, muito, muito carente.
quase ninguém sabe dimensionar corretamente escada dissipadora, né? Então, se a gente pega a quantidade de profissionais que atuam no mercado e a quantidade que sabem dimensionar, que sabem passar por todo esse checklist aqui, realmente a proporção é muito pequena, tá? Então, realmente aí você rapidamente, né, consegue se posicionar no mercado como um especialista nessa área, porque a gente tem pouca concorrência realmente aí nessa área. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O que é e para que serve aqui a escada dissipadora? Então, olha só. Coloquei uma definição ultra resumida para ser o mais didático possível aqui com vocês, que é um dispositivo hidráulico para o quê? Para dissipar energia. Aonde? Em trechos desnivelados. Ou seja, de forma resumida, é um dispositivo que vai dissipar energia, né, do escoamento, num trecho onde a gente tem um desnível, né, então ali nós vamos encaixar a nossa escada dissipadora, ok? Ah, eu não quero dissipar energia, então não é para escada dissipadora. Ah, eu não tenho desnível, então não é para escada dissipadora, ok? Maravilha, coloquei dois exemplos aqui práticos para a gente se situar também do que a gente está falando, né? Esse primeiro exemplo aqui é uma escada dissipadora feita com gabiões, tá? Então, o gabião é uma peça metálica preenchida com rachão, e ali nós temos uma sequência de degraus ali, né, que foi toda estruturada com gabiões. E na base aqui da escada dissipadora, nós temos também uma bacia de dissipação complementar, ok? Essa bacia que ela é muito importante, a gente vai abordar também a funcionalidade dessa bacia nessa aula, tá? Bom, perceba que ao longo da escada tem algumas manchas cinzas mais claras, daqui é concreto também que foi lançado aqui sobre o gabião, e nós também vamos abordar isso aqui nessa aula, tá? Então, esse é um exemplo de uma escada hidráulica de gabião, e esse daqui é um exemplo de escada hidráulica de concreto, tá? Então, perceba a diferença aqui, né? Nós temos a relação de degraus, né? Mas aqui é um material de concreto e aqui é um gabião, certo? Ambas as escadas aí podem funcionar aí com excelência no mercado, né? Tem as suas especificidades de cada material, mas ambas podem ser especificadas e trabalhadas aí no mercado, tá? Normalmente, escada dissipadora de gabião se torna mais viável quando nós temos dimensões ali maiores do que 1,5 m, 2 metros de base, né? Então ela se torna uma solução aí muito interessante. Quando a gente tem escadinha pequenininha, de 30 centímetros de largura, né? Aí realmente o concreto acaba sendo uma solução mais aplicada, tá certo? Então só um view geral aqui do que a gente vai detalhar nessa aula, né? A parte de escadas dissipadoras, beleza? Bom, vamos lá então direto a esse ponto, né? Onde a gente vai passar essa sequência aqui de pontos, né? De checkpoints aí para a gente seguir na escada dissipadora. Bom, primeiro ponto então, pessoal. Opa, baguncei o coreto aqui. Primeiro ponto, né? Atenção com a declividade longitudinal da escada dissipadora. Como assim, professor, declividade longitudinal? Olha só, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar uma lousinha aqui. Ué, cadê minha lousinha aqui agora? Ah, peraí, aqui, jogar para cá. Deixa eu pegar aqui um espaço em branco aqui para mostrar para vocês aqui. Beleza? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai projetar uma escada dissipadora, normalmente a gente tem a seguinte situação. Tem aqui um lançamento de montante, né? Tem aqui um corpo receptor aqui, a jusante, né? Um curso d'água aqui, ok? E o que vai ter entre esses dois pontos aqui, ó? Vou colocar como o meu ponto A e o meu ponto B. O que vai existir entre eles? Aqui vai existir um perfil de terreno acidentado, né? Então, nós teremos aqui um terreno que vai ter uma certa variação aqui, né? Pode ser que seja mais ou menos assim, né? A variação do terreno até chegar aqui embaixo, ok? Beleza, então esse é um típico cenário que a gente consegue encaixar uma escada dissipadora, por quê? Olha, se eu não dissipar a energia da água desse ponto A até o ponto B,
quando chegar no ponto B, vai criar uma baita de uma erosão. Ela vai chegar com uma velocidade muito elevada, com uma tensão de arraste muito elevada, e vai arrastar todos os finos, e com isso vai criar erosão. Correto? Então, eu preciso dissipar. Né? É interessante eu dissipar. Além disso, eu tenho um desnível. Né? Lembra da definição? Né? Então, aqui eu também tenho o meu desnível aqui, ó, do meu ponto A até o meu ponto B. Então, aqui se encaixa uma escada dissipadora. Primeiro ponto que a gente pode avaliar é o seguinte, ó. Qual que é essa declividade aqui, ó? Uma declividade média desse trecho aqui, tá? Quando a gente avalia essa declividade média, porque olha só, o perfil do terreno pode sobe e desce ao longo do perfil, mas pegando um ponto médio, qual que é essa declividade, tá? A partir dessa declividade, a gente começa a pensar na relação de patamares da escada, ok? Porque se eu chego aqui, por exemplo, né? Digamos que essa linha verde aqui, ela tem uma inclinação, vou colocar aqui um ângulo θ, de aproximadamente 27 graus, ok? 27 graus é uma relação, vou colocar aqui, ó, uma relação de 2 na horizontal para 1 na vertical. Então, como que ficaria a nossa escada dissipadora? Bom, ficaria mais ou menos assim, né? Eu teria aqui uma escada saindo aqui 2 para 1, 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 2 e termina aqui, tá? Então, se eu fosse fazer, por exemplo, essa escada dissipadora de gabião, né, eu teria aqui as caixas aqui ainda, ó, né, o transpassezinho das caixas, né? Mas ficaria basicamente com uma geometria similar a essa que eu estou desenhando aqui para vocês, certo? 2 para 1. Então, cada relação seria 2 no patamar, 1 no espelho, tá? Por que é interessante a gente seguir essa inclinação aqui original do terreno? Para que a gente não tenha muito corte nem muito aterro, ok? Quando teria muito corte e muito aterro? Por exemplo, tá? Vamos voltar aqui na definição. Imagine que é 2 para 1 e eu coloque aqui uma escada dissipadora 3 para 1. O que vai acontecer? Ó? Teria 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1, 3 para 1. O que poderia acontecer? Ó? Vamos fazer uma caixa aqui embaixo também, né? Como se fosse de gabião. Então, essa escada ia começar a voar aqui, ó. Tá? Quando eu falo voar, é descolar, né? Descolar do nosso terreno. Então, perceba que aqui embaixo, ó, tudo isso aqui, ó, seria aterro já. Aterro, tá vendo? Aterro. Aqui também, ó, aterro. Tudo isso aqui é aterro. Imagine você fazer um aterro compactado nessa ribanceira aqui, tá? E ainda mais passando água aqui em cima. Isso daqui não é nada simples, né, e viável de se fazer. Então, a escada 3 para 1, ela geraria muito aterro, né, dificultaria muito essa questão executiva e ainda o resultado, se conseguisse fazer, não ia ser bom, tá? Não ia ser bom, ok? Então, escada mais, relação aqui mais branda, né, do que a inclinação natural, geraria muito aterro. O inverso também é verdade. Se a escada aqui ela é 27 graus, 2 para 1, né? Mas eu vou trabalhar com uma escada aqui de, sei lá, 1 para 1, né? Uma escada de 1 para 1, então seria isso aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1 na horizontal, 1 na vertical, 1 na horizontal, 1 na vertical, 1 na horizontal, 1 na vertical, 1 na horizontal, beleza. Então aqui chegaria. Bom, também chegaria no nível, né? Só que toda essa minha área aqui, ó, seria uma área de corte. Então também teria um aumento aqui da minha área de corte. Então perceba que uma geometria mais inclinada gera mais corte, uma geometria mais branda gera mais aterro. Então o interessante é a gente manter uma geometria o mais próximo possível dessa inclinação inicial do nosso trecho, tá? Mas tem micro variações que o terreno sofreu erosão, tudo bem, mas vai ter uma linha média aqui ó, que você consegue trabalhar, ok?
Claro, pessoal, que nem sempre, né, o perfil ele vai se comportar dessa forma, né? Às vezes a gente vai ter um perfil, por exemplo, vamos pensar assim, a gente pode ter o seguinte perfil que também é usual, tá? Deixa eu voltar aqui essas linhas. Ó. A gente pode ter um perfil mais ou menos assim. Deixa eu apagar essas aqui. Ah, na saída da rede lá já abriu um buracão lá, né? Abriu uma erosão grande. Então, às vezes, eu já peguei caso assim, ó, que aqui, ó, tinha um buracão mesmo, assim, ó, uma cachoeira, né? E depois a gente tinha um perfil aqui mais branco, tá? Nesse caso aqui, pessoal, aí você tem duas opções. Ou você realmente vai ter que promover todo esse aterro aqui, ó, tá? Tem que promover todo esse aterro aqui, né? Então, tudo aqui embaixo seria aterro para você fazer uma escada, né? Aí, obviamente, a escada, quanto mais curta, menor, para você reduzir esse aterro aqui embaixo, né? Uma relação aqui mais íngreme talvez seria mais interessante, ok? Ou você poderia fazer uma estrutura mais parruda, né? Onde você teria, na verdade, desse preenchimento, que eu já trabalhei também, de fazer o seguinte, ó, fazer uma estrutura mais parruda, mais ou menos assim, tá? Mas aí, essa estrutura aqui seria a escada, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, em níveis, se é escada. Aí você elimina o aterro, faz uma estrutura parruda, né? E aqui em cima passa o escoamento nos degraus também da mesma forma e segue aqui para cá. Tá? Então, perceba que essa questão geométrica, ela não pode ser omitida, né? Eu não posso pegar um padrão qualquer e colocar lá e tacar pau. Não, tem que ser avaliado, né? Com esses critérios aqui, ok? Por isso que a gente colocou aqui, ó, a questão de medidas inteiras, né, que também é importante, né? Então, essas dimensões que a gente tem aqui, o interessante é que a gente tenha medidas inteiras, né? Porque se a gente coloca aqui 1,33, pô, isso aqui para concreto vai ser ruim, para o gabião vai ser ruim, né? Porque é fora de padrão. Então, a medida inteira, relação de 1,5 para 1, 2 para 1, 1 para 1, né? Medidas inteiras, ok? E o segundo ponto, né? Que seja aderente com o perfil, que é tudo isso que a gente está abordando aí com vocês também. Beleza? Deixa eu ver, antes de apagar, deixa eu ver se eu vou usar de novo isso aqui. Vou manter aqui por enquanto. Show de bola. Outro ponto, pessoal, análise do terreno de fundação, ok? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que checar se o solo tem capacidade de suporte adequado. Tá? Se não tiver, providenciar uma melhoria nesse solo de fundação. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui para a nossa situação original. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esse perfil mais maluco aqui. Manter aquele outro perfil. Então, imagine que a gente tem essa condição, né? Com esse perfil aqui. Beleza. E aí eu tenho lá a escadinha aqui de novo. Né? Fazer mais rápido aqui só para a gente... Escadinha aqui de novo. E aí eu faço um corte aqui, ó. Tá? Bem nesse trecho da escada. Bom, esse corte, se for uma escada de gabião, por exemplo, né? Eu teria uma geometria mais ou menos assim, ó. Um gabiãozinho aqui. De um lado. Aí teria aqui um revestimento do fundo da escada. E teria um gabiãozinho do outro lado. Ok? Se fosse de concreto, eu teria uma seção mais ou menos assim, ó. Certo? Beleza. Independente da solução, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter uma descarga dessa parede aqui, ó, na fundação, que vai gerar aqui um diagrama de tensão, onde esse ponto aqui tem maior tensão e esse ponto tem menor tensão. Por quê? Porque aqui eu tenho um peso da estrutura, certo? Então, se esse solo aqui da minha fundação não suporta esse peso, o que vai acontecer? Essa estrutura aqui, ela tende a afundar, né? E aí, esse bico aqui, ó, fazer uma cor diferentona aqui, ó. A tendência é fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui, ó. Que aqui é onde eu tenho a maior tensão. Se ele não resistir ao solo de fundação, ele tende a começar a afundar. Isso daqui não é nada benéfico para a estrutura, ok? Isso aqui para o gabião, né?
Se for o concreto, você não tem nenhuma flexibilidade, na verdade, né? Você pode ter uma trinca direto, né? Se eu pego aqui nessa lateral aqui, ó, e tem um solo aqui, tem um solo aqui com baixa resistência em uma das laterais, eu posso ter uma quebra aqui, ó. Posso ter uma trinca aqui, né? E essa parede aqui também sofrer essa ruptura. Então, o solo de fundação é muito importante, tá? E às vezes, esse solo aqui que você encontra, ele não é competente o suficiente para você colocar uma estrutura em cima, seja de gabião, seja de concreto, qualquer outra coisa, certo? Não sendo competente, né, o que a gente teria que fazer? Teria que fazer uma melhoria desse solo de fundação. Então, por exemplo, aqui a gente pode trabalhar com um laço aqui de rachão, ó, na base, né? Então, aqui dentro, aqui, ao invés de ter o contato direto com o solo, a gente enche de rachão aqui, ó, tá? Então, agora, esse muro, ele vai descarregar uma tensão, mas ainda vai passar por uma camada de rachão, depois chegar no solo. Então, você melhora a capacidade de suporte do solo aqui, tá? Lembrando que esse rachão, por exemplo, pode ser mais espesso, né? Posso aumentar essa espessura, tá? Então, existem softwares para a gente fazer esse ponto aqui de checagem, né? Cálculo de pressão na fundação da parede da nossa escada. Então, isso aqui a gente consegue fazer, ok? Tem o software MaxStars, por exemplo, que dá para fazer esse cálculo, né? Do GeoSlope, né? Softwares também de elementos finitos. Então, a gente consegue checar isso daqui, ok? Ou até planilha mais básica também a gente consegue fazer. Certo? Mas esse é um ponto que é importante para que a gente consiga garantir, né, a funcionalidade da escada, né, no contato com o solo. Então, o solo de fundação tem que suportar essa descarga. Se não suportar, a gente trabalha com melhoria do solo de fundação. Beleza? Show. Próximo ponto, pessoal. Classificação correta do escoamento. Nós temos aqui dois tipos de escoamento, tá? O primeiro escoamento aqui é esse daqui, ó, que é o escoamento Naple Flow. Tá? Tentar dar um zoomzão nele aqui. Olha o que acontece, ó. A água impacta patamar por patamar, tá vendo? O jato de água caindo nos patamares e tal. Então, isso aqui é um escoamento Nipple Flow, tá? Aqui a gente tem um impacto aqui sequenciado aqui dos patamares, beleza? E tem o escoamento Skimming Flow. Olha a diferença. No escoamento Skimming Flow, a água ela desce na diagonal com muita energia. E nos patamares, nós temos a formação aqui dos vórtices, certo? Só que não tenho a queda consecutiva de patamar para patamar. Eu tenho uma queda na diagonal, como se tivesse um pseudo fundo aqui, ó, né? Pseudo bóron tá aqui, e a água desce na diagonal. Então, como o escoamento é muito diferente, os métodos que a gente usa para calcular a escada em Nipple Flow e escada em Skimming Flow também são diferentes. Então, como é que eu vou aplicar um método de Skimming Flow se eu não sei nem que tipo de escoamento vai acontecer? Né? Por isso que é importante, logo na largada, classificar o escoamento que vai acontecer na escada. Tá? E aí, para isso, né, nós temos esse ábaco aqui, onde a gente tem a segunda relação, a seguinte relação. S, que é a altura aqui do espelho, dividido pelo Y crítico, que é a lâmina crítica, né, nós temos o valor de Y. Né? E em X nós temos a inclinação, aqui a declividade longitudinal da escada. No exemplo que eu desenhei lá, seria 27, né? Por exemplo, né? 27. 27 graus, 2 para 1. Então, eu calculo S sobre Y crítico, faço uma linha horizontal, calculo aqui a minha inclinação da escada, faço a linha vertical. Onde cruzar, eu vou ter um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção, se ele for acima da linha, da linha laranja, né? Até fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Aqui. Então, imagina o seguinte, né? Calculei aqui a minha escada, eu sei que, por exemplo, é uma escada de... pegar um verde diferentão aqui. Uma escada de 27 graus, né? Então, estaria mais ou menos por aqui. Ok? Então, isso aqui eu já sei a inclinação da escada. Bom, aí eu pego a altura do espelho dividido pela lâmina crítica, digamos que deu, sei lá, 1,7 aqui, ó.
tá? Mais ou menos por aqui, ó. Então, eu vou ter essa linha horizontal aqui. Aí, o que, que vai acontecer? Eu tenho um ponto de intersecção, que é justamente esse ponto aqui. Esse ponto aqui, se ele tiver acima dessa linha laranja, é um escoamento o quê? É um escoamento nipple flow. Tá vendo? Se ele tiver abaixo dessa linha azul aqui meio esverdeada, seria um escoamento skimming flow. Tá? Se ele tivesse aqui, por exemplo, né, ó, seria um escoamento skimming flow. Isso daqui já nos dá o direcionamento. Olha, essa escada vai trabalhar como skimming flow, essa escada vai trabalhar como nipple flow. A partir daí eu consigo utilizar o método correto, tá? Porque eu tenho um método para skimming e um método para nipple flow. Então, eu preciso saber qual é o regime que vai acontecer. Por isso dessa classificação. Tá? Agora, e se cair aqui no meio, ó? Putz, caiu aqui no meio, ferrou, né? Caiu aqui. Eu não consigo fazer uma bolinha? Aqui. Caiu aqui no meio, ferrou. Porque essa faixa toda aqui, pessoal, entre a linha laranja e a linha azul meio esverdeada, é uma faixa que se chama de regime de transição. Regime de transição não tem método, né, para resolver esse problema. É um regime instável hidraulicamente. Ora forma vórtice, ora não forma, ora tem queda consecutiva, né? Então aqui a gente não consegue resolver hidraulicamente aqui esse ponto, tá? Então o que a gente tem que fazer? Bom, se não consegue resolver aqui, qual seria o ideal, né? O ideal é a gente remodelar a nossa escada para que ela se encaixe ou no escoamento skimming flow ou no escoamento nipple flow, tá? Por exemplo, né? Se eu deixar a escada com um patamar mais longo, né, a relação de patamar mais longo, possivelmente ela vai se encaixar mais no nipple flow. Se eu encurtar a relação de patamar, possivelmente ela vai se encaixar mais no skimming flow, ok? Se eu alargar a escada, deixar ela mais larga, possivelmente ela vai para o nipple flow. Se eu deixar ela mais estreita a largura, possivelmente ela vai para o skimming flow. Então, eu preciso remodelar a estrutura para que ela venha ou para o nipple flow ou para o skimming flow, para que aí sim eu consiga dar sequência nos meus cálculos. Tá? Beleza, então esses dois pontos aqui são importantíssimos aí também, né? Definir o tipo de escoamento e fugir do regime de transição. Beleza? Show de bola. Depois de fazer essa classificação, nós vamos aplicar um método de escada, né? Que inclusive tem o software Cisco, né? Eu tenho uma planilhinha aqui também, ó. Tenho várias planilhas, né? Essa daqui é uma delas, que é de Nipple Flow, né? De escada aqui para regime Nipple Flow, com formação de ressalto parcial, tá? Aqui deu uma travadinha, esperar destravar, pronto. Então, aqui com a classificação, né, o cálculo, a sequência, a velocidade, então tá tudo já organizado nessa planilhinha, tá? Essa planilhinha, pessoal, para quem não sabe, ela fica disponível dentro da nossa plataforma sobre as águas, tá? Que é uma plataforma de capacitação. Depois eu vou mostrar um pouco dela aqui, mas ela fica nesse espaço aqui, ó. Então, dentro da plataforma, a gente tem essa parte de planilhas, ó. Ela fica aqui dentro, tá? Bom, mas beleza. Aí a gente calcula então a velocidade com o método correto, ou seja, skimming ou seja, nipple flow, já sabendo, né, qual é a classificação correta da nossa escada. Então a gente precisa checar as velocidades. Ou seja, se eu estou trabalhando com gabião, a velocidade que eu calculei tem que ser menor do que a velocidade admissível do gabião, né? Senão eu vou deformar o meu gabião, vou ter problema com o gabião, tá? Mesma coisa para o concreto. O concreto não vai deformar, mas pode trincar, rachar, romper, né? Que acaba sendo até pior. Então, eu preciso checar isso aqui. Então, aplico o método da escada para calcular a velocidade, mas aí eu tenho que comparar a velocidade com a admissível do material que eu vou especificar. Tá? Então, por exemplo, essa tabela aqui é uma tabela de velocidade do gabião. Então, aqui nós temos na primeira coluna várias espessuras aqui de material. Na segunda coluna, espessura então de gabião colchão, gabião caixa, né? Na segunda coluna, a faixa granulométrica do material, né? Então os diâmetros, a faixa de diâmetros aqui que podem ser aplicados. O diâmetro médio, que é a média dessa faixa. E nós temos a velocidade crítica. A velocidade crítica é basicamente a velocidade que a gente não pode ultrapassar no nosso projeto, tá? Para cada relação aqui de
espessura e diâmetro de pedra. A velocidade limite já é aquela faixa que, passou disso aqui já era, né? Então, assim, é uma gordura a mais de segurança, mas sempre é indicado trabalhar na faixa crítica, para não ter movimentação da pedra. Ultrapassou a faixa crítica, a pedra interna começa a movimentar e aí pode gerar problema e deformação. Aqui dentro a gente tem uma faixa de fluid que foi ensaiada. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ensaio de fluid abaixo de 1,5, que tem as suas respectivas velocidades, e uma faixa de fluid de 1,5 até 3, tá? Então, com outras faixas de velocidade, tá? Então, nós temos aqui justamente essas duas condições, tá? Aqui, então, pessoal, a gente consegue ver qual é a velocidade para cada material e comparar com a velocidade calculada na escada para ver se está atendendo ou se está sendo extrapolado. Beleza? Show de bola. Outro ponto, pessoal, a altura da parede da escada. Isso aqui tem que ser calculado também, senão a água passa por fora da escada, né? Galga ali as paredes e começa a descer pelo aterro, pelo talude, e aí gera um problema também de erosão. Então aqui, coloquei um exemplo, vocês viram que tem um monte de planilha e tal, né? Mas só para exemplificar para vocês uma condição, essa altura de parede aqui, por exemplo, que está sendo calculada, né? É uma altura de parede. Deixa eu ver se cortou aqui o negócio. Tirar um zoom. Deixa eu ver aqui na planilha rapidinho. É mais fácil mostrar por aqui. Lá deu uma cortadinha. Então, a altura de parede. Então, olha só, tem toda uma sequência de cálculo, né? A primeira coisa que a gente calcula é o drop number, que depende da vazão aqui unitária e da altura do espelho. Bom, aqui a gente tem um drop number de 0,2. Aí depois avançando, a gente chega na altura conjugada Y2, que é a altura já que se forma ali do ressalto no patamar. E aí a gente calcula essa altura de 54 centímetros. E a metodologia indica o seguinte, para calcular a altura da parede, a gente pega a lâmina d'água do Y2 e multiplica por 1,40. O que ele está fazendo? Está majorando 40% essa lâmina para a gente colocar a nossa altura da parede. Ok? Então a lâmina é de 54 centímetros, mas a altura da parede indicada é de 76 centímetros. Tá? Então esse é o cálculo, mas isso aqui para escada com ressalto parcial, né? Formado no degrau. Tem escada que não forma ressalto, tem escada que forma ressalto completo, tem a skimming flow, né? Então tem que olhar a condição de cada escada. Aqui é para uma escada nipple flow com ressalto parcial no patamar, tá? Então seria essa equação aqui, tá certo? Beleza. Outro ponto aqui, ó, Y2, ó, tá vendo? Aqui onde eu tô com o mouse seria Y2. E a altura da parede aqui, né, seria esse Hzinho aqui, que é a parede da nossa escada, tá? Então, aqui acaba sendo a altura da nossa parede da escada, que a gente tem que checar, então, obviamente, nessa altura, para projetar a altura correta, tá certo? Beleza, pessoal, vamos para mais um ponto aqui, então. Deixa eu minimizar essa etapa. Beleza, próximo ponto, pessoal. Dissipação complementar na base final da escada. Tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? No pé da escada, na base da escada, a gente ainda tem muita velocidade. Tá? Então, tendo muita velocidade, se a gente entregar da escada direto para o leito, muitas vezes pode criar um buraco lá no leito. Tá? Então, o que a gente costuma fazer? Ó? Deixa eu ver se consigo pegar aqui de novo essa tela aqui para a gente. E aí a gente busca, né, sempre colocar um dissipador complementar no pé da escada antes de entregar direto ali para o curso d'água. Tá? Deixa eu pegar aqui uma página para mostrar. Então, no pé da escada ainda chega muita velocidade, é ali mesmo que a gente coloca um dissipador complementar antes de entregar para o curso d'água. Ok? Então, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu venho com a escada, né? Chego aqui no final da escada,
O meu curso d'água tá logo a jusante ali, ó, né? E aqui eu vou ter a seguinte condição: se for um regime skimming flow, por exemplo, né? A água vem, ela desce aqui na diagonal e aqui embaixo ela vai formar uma lâmina bem pequenininha, tá? Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma bacia de dissipação complementar aqui, ó, né? Com alguns antepados, né? Isso aqui também dá para projetar, calcular, né? Essa bacia aqui na base. E para que aconteça isso, a água vem aqui com energia, quebra a energia, forma um ressalto aqui, né? E entra em contato aqui para jusante, já com o nível d'água aqui do curso d'água. Então a gente faz essa dissipação complementar na base da escada, porque aqui a velocidade ela é muito alta, tá? Então se eu deixar desprotegido, o que vai acontecer? Aqui na verdade abriria uma erosão aqui, ó, tá? E aí pode romper aqui toda a minha escada, ok? Por isso que é importante a gente fazer essa proteção complementar ali de jusante, né, para que a gente não sofra isso daí na obra, tá? E por fim, pessoal, faixa de validação do método, né? Comentei aqui de algumas metodologias, mas existem faixas de validação. Então, por exemplo, né, esses métodos mais convencionais aqui, de Assuda, Otso, Chanson, né, são métodos que levam em consideração dois parâmetros aqui bem claros, né? O primeiro parâmetro é o seguinte, deixa eu arrastar para cá, a condição de entrada da escada que foi avaliada por eles aqui é uma condição subcrítica. Ou seja, tem uma elevação do nível da água e aí ela galga a escada e começa a descer. Muitas vezes pode ter uma condição de entrada já super crítica, já vem de algum dispositivo já mais acelerado, né? E outra questão é o engessamento da geometria. Então é sempre feito ali a relação x e y, x e y. Se eu tiver algum patamar diferente, foge também um pouco da faixa de validação. Então, nesses casos, né, que a gente tem essa fuga da faixa de validação, a gente acaba utilizando mais a modelagem CFD, como essa daqui, que foi desenvolvida por um dos nossos alunos aí da Sobre as Águas, que foi utilizado o software OpenFlow. E aí foi desenvolvida a modelagem em 3D e a gente consegue avaliar então o escoamento, nível de velocidade, fluid e tudo mais, tá? Então essa é uma possibilidade aí como um recurso interessante também. Beleza? E aí, pessoal, olha só, deixa eu minimizar aqui. Como virar um expert nessa parte de escadas, né? Eu gostaria de falar que se você comprasse o livro tal, livro tal, livro tal, mas não tem em livro, né? Começa por aí, né? Artigos técnicos seria um caminho, né? Então juntar um máximo de artigos técnicos aí, estudar os ensaios que foram feitos, né? Acontece que a gente já fez essa compilação também dentro da nossa plataforma Sobre as Águas, então facilita bastante seu caminho. Nós temos um treinamento de drenagem urbana lá dentro, que tem um módulo só de escada dissipadora, só de dissipação de energia, né? Então ajuda bastante, né? Traz toda a clareza ali para você de como fazer. E a gente vai ter o nosso mini curso de drenagem urbana, que está chegando aí também. A gente vai ter uma aula de aquecimento de escada, onde eu vou mostrar o passo a passo como dimensionar e tudo mais, né? Vai ter uma aula também pós-evento ali também de escada. Então, participe com a gente, né? É um evento aí gratuito, né? Um curso gratuito. Vai começar em breve. A gente tem aí 4 aulas nesse mini curso, 8 horas de carga horária, com direito a certificado. E ali você vai aprender bastante sobre escada também. Beleza? Então, pessoal, resumidamente aqui nós vimos, né, algumas definições práticas aqui de escada dissipadora. A gente viu esse checklist aí, grandão aqui de tudo que a gente tem que observar, calcular, avaliar dentro aqui do projeto de escada dissipadora. E, por fim, quais são os caminhos para você se especializar nessa área. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Deixe o seu like para ajudar na divulgação para outros profissionais. Se você já conhece esses outros profissionais, 2 ou 3 aí, clique em compartilhar, manda para eles, eles vão ficar muito gratos aí de receber esse passo a passo destrinchado, né? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, garanta a sua vaga aqui para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Vou ficando por aqui então. Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.